E se eu te falar que tem coisa pior que o coronavírus e que pode estar guardada lá no permafrost? Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e hoje a gente vai conversar sobre a caixa de Pandora que existe no permafrost e que o aquecimento global está prestes a abrir. Antes de eu começar a falar do permafrost, eu quero pedir para você se inscrever no canal para você não se esquecer e pedir para que você siga o Versada nas outras redes sociais, porque lá eu faço uma divulgação científica voltada para a área ambiental diferente do que eu faço aqui no YouTube. Inclusive a gente está lá no TikTok fazendo vídeos bem curtinhos também de divulgação científica. Então te aguardo lá. As mudanças climáticas elas estão derretendo o solo que existe na região do Ártico. E conforme esse solo vai derretendo, ele vai liberando fungos e bactérias que antes estavam presos ali no gelo. E esses vírus e bactérias, depois de ficar dormindo por tanto tempo, podem voltar à vida novamente. Eu vou requentar aqui uma notícia que a gente comentou muito no início do ano. Vocês lembram que a Antártica bateu recorde de temperatura esse ano? Se você veio do futuro, o ano que eu tô falando é 2020, o ano do coronavírus. Infelizmente. O recorde foi de 20,75 graus Celsius. Esse recorde assustador, ele ainda não foi confirmado. Essa confirmação depende da Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão da ONU. E esse processo ainda tem meses pela frente. Mas, Vani, então 20,75 não é confirmado? Então não teve uma temperatura tão alta assim? Bom, gente, apesar desse valor não ter sido confirmado ainda, se tem um outro valor registrado oficialmente, que eu considero muito alto, que é de 19,8 graus Celsius. Vocês também não acham esse valor alto para a Antártica? Mas, gente, pior do que ver esses valores altos de temperatura na Antártica é acompanhar o tanto que a temperatura vem subindo ao longo dos anos nessa região. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês sobre esse aumento de temperatura perto dos polos. Em agosto de 2016, em uma região de tundra na Sibéria. Vani, o que é tundra? Tundra é um bioma frio e inóspito, com uma vegetação bem esparsa e em grande parte essa vegetação ela é rasteira. Esse bioma ele tem uma estação de crescimento muito curta, o que não permite o desenvolvimento de árvores. E o bioma tundra ele é considerado o bioma mais frio da Terra. Então a gente já entendeu o que é o bioma tundra? Então vamos voltar aqui para a notícia. Em agosto de 2016, há pouquíssimos anos atrás, numa região de tundra na Sibéria, um garoto de 12 anos morreu e mais de 20 pessoas foram hospitalizadas após terem sido infectadas por antrax. Sim, você também já deve ter escutado falar esse nome. Tá, Vani, o que isso tem a ver com o permafrost e aquecimento global? Vou deixar os passarinhos cantando, peraí. A teoria mais aceita é que há 75 anos atrás, uma rena infectada por antrax morreu naquela região. E a carcaça ficou enterrada no gelo do permafrost. Lembrando que as coisas não se decompõem naquela região por causa do frio. Então as coisas ficam conservadas. E o corpo desse animal ficou enterrado no permafrost até o verão de 2016. E o que teve de especial nesse verão de 2016? Uma onda de calor que atingiu a região da Sibéria. E essa onda de calor expôs a carcaça da rena e liberou essa bactéria. E essa bactéria ela contaminou o solo e a água daquela região. E também contaminou os alimentos das pessoas daquela região. E um fato curioso é que depois disso 2.000 renas nasceram infectadas com antrax. E houve também um número menor de humanos contaminados com antrax, como a gente comentou anteriormente. Vani, mas por que essa rena morreu com antrax? Na verdade não foi uma rena, tá, gente? No início do século XX, mais de 1 milhão de renas morreram naquela região por causa de antrax. Então não foi um caso isolado, foi algo que aconteceu com várias renas ao mesmo tempo. E qual é o problema da gente ter tantas renas infectadas com antrax mortas naquela região? Eu acabei de explicar que lá é frio, que lá tem gelo, que lá é o permafrost, certo? Não, gente, não tem como cavar. É uma cova muito funda.
essas covas desses animais são rasas. Estima-se que existem 7.000 cemitérios de renas naquela região. Então, assim, é um perigo muito grande que está escondido lá. E qual é o medo agora, depois desse caso e depois do coronavírus? O medo agora dessa bactéria ter voltado à vida do antraz é que não seja um caso isolado. Conforme a Terra vai aquecendo, as camadas do permafrost vão derretendo. Em circunstâncias normais, 50 centímetros de gelo do permafrost derreteria em um verão. Mas assim, as coisas não estão indo dessa maneira. Porque com o aquecimento global, as camadas mais profundas e mais antigas do permafrost também estão derretendo. Mas Vani, você está falando em permafrost e até agora eu não sei o que é o permafrost. Então vamos entender o que é o permafrost. Permafrost é o solo que passa o ano inteirinho congelado e ele cobre 25% do hemisfério norte, sobretudo a Rússia, o Canadá e o Alasca. Como ele é composto por pequenos fragmentos de gelo, então a gente pode ter uma espessura bem fininha de permafrost, como a gente pode ter uma camada com centenas de metros. O permafrost é um ótimo lugar para vírus e bactérias ficarem guardados, porque é frio, é escuro e não tem oxigênio. A gente pode ter vírus patogênicos que causam doenças guardados dentro do permafrost. A gente não sabe o que tem lá. É por isso que a gente chama de uma caixa de Pandora, porque pode ser que sejam vírus e bactérias que não façam mal para humanos, como podem ter vírus e bactérias que causam epidemias globais. Inclusive, a gente não sabe se algum desses vírus já não causou alguma epidemia no passado, porque a gente não sabe exatamente o que está guardado lá. É importante lembrar, como a gente comentou o caso das renas, né? Não tem como se fazer covas muito profundas naquela região e o derretimento está o quê? Trazendo à tona as coisas que estão guardadas, né? Que foram enterradas naquela região. E assim, gente, tem muitas pessoas e animais enterrados no permafrost e não se sabe qual foi a causa da morte. Então você tem uma preocupação que aconteça que nem o caso da rena, de ter alguma pessoa ou algum animal que morreu de alguma doença enterrado e com o passar do tempo, com o degelo, com o aquecimento global, se tem medo que o aquecimento global acaba expondo isso à superfície e que a gente tenha contato aí então com esses vírus e bactérias patogênicos. Em 2014, uma equipe conseguiu ressuscitar 2 vírus que estavam congelados no permafrost. Eles estavam no permafrost da Sibéria há 30.000 anos. Eu vou colocar o nome dos vírus aqui, porque tem um vírus que eu sempre cito o nome errado, porque eu confundo com o nome de planta. Então eu já vou poupar tempo, vou colocar o nome do vírus aqui. E esses vírus eles foram encontrados numa região de tundra a 30 metros de profundidade. E qual é a parte interessante desses vírus que foram ressuscitados? É que a hora que eles foram ressuscitados, eles se tornaram imediatamente infecciosos. Para nossa sorte, esses vírus gigantes, eles não infectam humanos. No entanto, isso sugere que a gente pode ter sim um vírus ser ressuscitado e ser um vírus infeccioso para humanos, e chama o fato de ele se tornar imediatamente infeccioso também, o risco que isso representa. Deixa eu falar para vocês que não é só o permafrost o problema não. Eu sei que o permafrost está no título, que eu dei bastante ênfase, mas tem outros lugares que o humano está indo que também pode liberar bactérias e vírus. Você sabe que cientistas da NASA descobriram bactérias presas dentro de uma caverna de cristais no México. Sim, a bactéria estava dentro do cristal e estima-se que essa bactéria esteja presa de 10 a 50 mil anos dentro daquele cristal. A bactéria ficou presa por causa de uma bolsa de fluido no cristal, mas assim que libertaram ela dentro desse cristal, ela imediatamente reviveu e começou a se multiplicar. E numa caverna em Novo México, dos Estados Unidos, também foram encontrados bactérias a 300 metros de profundidade. E essas bactérias que eles encontraram não tinham visto a luz do dia há 4 milhões de anos. Eu acho que é bastante tempo. Essa caverna específica não entra luz nunca e a água demora 10.000 anos para chegar lá. Então vocês conseguem entender o quão isolado isso era. Os cientistas pegaram essa bactéria e resolveram testar antibióticos nela e ela foi resistente a 14 tipos de antibióticos. Vani, mas não faz sentido, se ela está há 4 milhões de anos, ela não conhece antibióticos, né? Bom, gente,
Existem bactérias que produzem antibióticos para matar as concorrentes, então acredita que seja por aí que veio essa resistência dela a antibióticos. Mas você pense que a bichinha estava escondida lá na caverna e a bichinha é resistente a antibióticos, então talvez a gente tenha que se preocupar sim com as coisas que estão escondidas tanto nas cavernas quanto no permafrost. Essa bactéria não faz mal a humanos, assim como o vírus que a gente citou anteriormente também não fazia mal a humanos, mas eles mostram como os vírus e bactérias que ficaram há tanto tempo isolados voltam à vida muito rapidamente e se multiplicam ou se tornam infecciosos de uma maneira muito rápida. Então eles fizeram um teste com que não faziam mal a humanos, mas a gente não sabe se lá dentro não tem algum vírus e bactérias que faça muito mal a humanos. Vani, então agora no meio do coronavírus eu tenho que entrar em pânico por causa do permafrost das cavernas. Não, gente, não é isso. O ponto é, pode ter risco, pode não ter nada. A gente não sabe, exatamente esse é o ponto desse vídeo de hoje, é falar, eu não sei o que está escondido lá, ninguém sabe o que está escondido lá. Pode ter vários vírus e bactérias que não fazem mal a humanos, como pode ter. E a nossa preocupação é se tem algo escondido há muito tempo, é algo que pelo menos a geração de humanos que está viva não conhece, não tem contato, e talvez não tenha nem resistência para isso. Então é uma preocupação, mas não é para entrar em pânico, é só para a gente repensar realmente da importância aquilo que vários cientistas estão comentando sobre o aquecimento global, sobre as mudanças climáticas. Isso é muito sério, isso realmente é verdade, isso é confirmado por vários cientistas, então assim, isso tem que ser levado a sério. A gente precisa entender que o aquecimento global não vai trazer só de consequências, tipo um patógeno que está lá dormindo no permafrost. O aquecimento global também faz outras coisas do tipo levar doenças que eram de uma região para outra, porque o mundo está aquecendo. Então as doenças que são de uma região estão chegando a outras. Por exemplo, países que são mais ao norte estão tendo problemas com doenças que são de países mais ao sul. Como, por exemplo, malária, dengue, cólera, são doenças que estão indo de uma região para outra. Aqui no sul do Brasil a gente está tendo vários problemas com febre amarela. Então, assim, é importante você notar que está tendo, sim, algumas mudanças, algumas doenças estão chegando por causa de aquecimento global em outras regiões e a gente nem está entendendo isso, e nem está vendo isso. De novo, eu quero trazer aqui a responsabilidade do homem em tudo isso que está acontecendo. E eu dei muita ênfase em doenças que atingem humanos. Mas não é só isso, né, gente? A gente pode liberar um patógeno que mata animais também, o que não é legal. Porque eles também não devem ter resistência para isso. Então é pensar no todo, pensar que essas consequências elas vão vir para todo mundo. Bom, gente, eu espero que eu tenha conseguido trazer aqui as consequências do que o homem vem fazendo. Explicar que o aquecimento global ele está trazendo sim doenças e que o homem ele é responsável por isso. Entender que não é só de animais para humanos que vem as doenças podem vir do permafrost, podem vir de cristais que estão em uma caverna. Então assim, é importante a gente entender como tudo funciona, ok? Bom, eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui e pedir que você escreva permafrost nos comentários só para eu saber quem assistiu esse vídeo até o final. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse assunto, eu peço para que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!